Fala pessoal, Regis aqui, comandante e criador do canal. No vídeo de hoje é um vídeo rápido, né, onde eu vou trazer para vocês aí regiões, né, como você deve se posicionar para o dia seguinte, né, e como você também vai fazer suas entradas, suas saídas aqui operando ou o mercado futuro de dólar e índice ou o mercado de ações. Para quem não me conhece, meu nome é Regis Brito, sou analista CNPI e também sou trader de mercado. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Vamos aqui para o vídeo. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Não se espantem. Vou ficar pequenininho aqui embaixo e vamos continuar aqui. Vamos lá, pessoal. O que vocês devem, né, observar? Vamos lá, eu estou aqui no mercado de hoje, tá? Mercado de hoje aqui de dólar e índice, tá? Hoje foi um mercado aqui um pouquinho atípico no seguinte sentido, né? A gente teve aí, né, o Trump falando sobre, né, os ataques ao Irã que não vão mais acontecer. Então, isso daí, ali por volta que esse é o candle de 60 minutos, já vou botar aqui para vocês, onde, né, o Trump sempre faz preço no mercado, né? O mercado estava bem caranguejado ali, principalmente no índice futuro, e quando foi aí, né, por volta das 4 horas, que é o oitavo candle do dia aqui, ó, esse candlezinho aqui, ó, deixa eu colocar ele aqui, ó, maior, para vocês observarem. Estão vendo aqui, pessoal? Olha que interessante, né? Então o mercado estava ali, naquela lenga-lenga ali, principalmente na parte da manhã, e esse camarada aqui, ó, foi justamente na hora, né, da notícia aí do Trump. Tá vendo, ó? Esse aqui é o candle 8, né? Então tomaram aqui, ó, e ó, o índice explodiu, vindo aqui da região de 177.600, né? Chegando lá, ele veio, na verdade, até aqui a região dos 178 mil, né? E depois aí eles começaram a tomar mais e acabou fechando aí acima da abertura de ontem, né? Ganhou o fechamento aí também, já no final aí do pregão. O que eu quero trazer aqui para vocês? Primeiramente, pessoal, a gente tinha aqui uma região do índice futuro no dia de hoje, que era a VWAP do dia. Você precisa sempre demarcar isso, tá? Eu vou dizer por quê. Aqui eu tinha, né, a mínima do último pregão, tá? Aqui eu tinha a abertura, é o que a gente chama aí de pontos de decisão do índice. A abertura, né? Aqui eu tinha o fechamento, onde ele veio aí ganhar no dia de hoje. E eu já vou mostrar para vocês como é que você vai se aproveitar disso para amanhã, para o dia seguinte, tá bom? E aqui também eu tinha a máxima de ontem, né? Então eu tinha algumas regiões do índice aqui que eram bem interessantes. O índice ele abriu aqui, ó, a região de abertura dele, tá? Esse aqui é o primeiro candle do dia. Aí ele foi, né, lá para baixo, fez a mínima aqui na primeira hora, né, 10 horas da manhã. E depois, ó, a gente observa que ele ficou praticamente de lado aqui, né, pessoal? Ficou de lado. Aí aqui ele perdeu aqui a VWAP, ele quando foi depois das 3, começou a cair, fez um movimento quando veio o Twitter do Trump, que aí ele explodiu para cima, tá? Mas como é que você vai se posicionar e vai observar o dia de amanhã? Você que opera aí o índice futuro. Você vai pegar aqui esse próprio candle, né, de 60 minutos. E o que eu fiz, pessoal? Uma projeção, né, uma projeção para cima. De quem? Justamente desse cara aqui, ó, onde o pessoal botou muito dinheiro, tá? Então amanhã, o que você vai ter aqui no índice futuro? Ele tem uma região de hoje, tá? Aonde ele fechou no dia de hoje e a máxima de hoje, que tá aqui, ó, tá? Ele fechou aqui no dia de hoje e coincidiu também com o fechamento e a máxima, tá? Estamos falando aqui, ó, vou botar até aqui uma linha, ó, que amanhã, né, o próprio Profit aqui, a plataforma vai me mostrar isso. Estou falando aqui, ó, máxima desse candle, foi 18 horas, foi 179.530, tá? Foi a máxima e também foi o fechamento. Então já vou colocar lá, ó, propriedade, resistência, vou colocar um pouquinho maior aqui para vocês entenderem. Posição, aplicar, ok, vamos lá. Então lá, ó, o índice fechou, eu já tenho aquele ponto ali, pessoal, como definição para mim do índice. E se o índice der continuidade aqui no dia de hoje, eu tenho a projeção daquele candle número 8 para cima, né, eu fiz uma projeção de FIBO para cima, e eu tenho algumas regiões lá, ó, onde o índice pode chegar.
179.757, tá aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês, ó. Então, o que eu fiz aqui, para vocês entenderem? Eu projetei esse camarada aqui, ó, lá para cima. Ele começou a ganhar, mas não deu tempo, o pregão fechou. Fechou aqui no 15,30, ele não chegou nem no nosso primeiro alvo. Né? A gente sabe que o primeiro alvo, eu já vou mostrar para você como funciona, lá no dólar, um exemplo contrário, na venda, né? Olha aqui, ó, aqui é o alvo do índice amanhã. Tá? Então, se ele abrir aqui na lenga-lenga, nessa regiãozinha aqui, tá? Você tem pontos de compra do índice. Onde é que são os pontos de compra? A região do bola, tá? Os 179 mil. A gente tem o próprio fechamento de hoje, que ele superou 179.360, e essa máxima que ele acabou de romper, o 425. Então, se o índice abrir nesse miolo ali, você vai procurar por compras. Aqui, aqui, aqui. Lembrando que o fechamento dele de hoje é o 530. Tá? É o 530. Então, se ele abrir, se amanhã ele abrir com um gapzinho de alta, abrir aqui em cima, né? Ele pode abrir aqui, ó, com gap de alta, tá? O índice abre aqui. O que você pode esperar? Um fechamento desse gap, tá? Espera ele fechar o gap, ele não vai fechar, então ele vai trabalhar acima. Eu sei que aqui, ó, é uma região de primeiro alvo. Então você vai procurar por compras para tentar levar o índice até aqui. Por quê? Aqui vai ter vendedor. Digamos que você não pegou a compra, não conseguiu. Fica de olho para vender o índice aqui, tá? Para ele chegar nessa região, provavelmente vai ser uma venda, né? Para ele fazer um pullback para voltar a subir. Deu para entender? Com o stop logo acima aqui desses 180 mil, 100 e 100, 112, 115, tá bom? Região ali que ele deve ganhar aí no dia de amanhã. Vamos lá, pessoal. Em contrapartida, né? Eu vou aqui para o gráfico do dólar agora, ó. Se a gente olhar o doletinha, justamente o que aconteceu foi o contrário, né? Foi o contrário. Ó, esse candle aqui foi o candle de venda naquele mesmo horário. Ó, o candle número 8 também, ó, mesma hora, candle 8 lá, candle 8 aqui, tá? Que aqui a gente está falando, ó, região ali de... Que hora que foi aqui, ó? Essa hora, para quem perguntou, é a hora que esse candle abriu justamente ali às 4 horas, tá? 4 horas ali é o candle das 4 horas. E aí ele teve o fechamento lá no 5015. Mas o que é importante, pessoal? Uma vez que ele perdeu o candle anterior, né, que foi o candle número 7, o que eu fiz aqui? Uma projeção para baixo. Né? Eu peguei essa máxima com essa mínima e aí eu fiz uma projeção lá para baixo, tá? Projeção de Fibo lá para baixo. E onde é que ele me dava alvo, né? Onde é que o índice... Deixa eu tirar isso daqui. Onde é que o índice poderia cair aí para me dar um alvo, tá? Então, lembra que o 61.8 é sempre a primeira região importante, tá? 61.8 é sempre a primeira região importante. Tá aqui, ó. Onde é que era isso, Regi? No 12. No 12, tá? Região de 12 ali, ó. E olha o que ele fez, pessoal, quando ele perdeu o candle 7. Olha aqui onde exatamente ele veio, pessoal, tá? Ele não veio exatamente porque, né, eu que tracei mal, né? Mas se eu tivesse traçado aqui na unha mesmo, era justamente onde ele fez essa mínima aqui. Aí ele já voltou um pouquinho, né? Olha aqui, ó. Então teve aqui, ó, ele caiu, bateu no 61.8, né? Que geralmente é o número. Quando ele pede uma mínima, né, pessoal? Ele pede uma região ali que é uma região de acumulação, uma região de defesa. Projetem e vá buscar sempre lá o 61.8, tá? O alvo mesmo era o 100%, que era mais aqui embaixo. Mas geralmente ele não vem de uma vez. Então ele bateu aqui e aí ele já subiu novamente. Tá? Já subiu novamente. A gente vê, ó, que ele bateu aqui, subiu e veio fechar aqui. Tá? Aí ele já trabalhou aqui, fez máxima, a abertura pequeno, aí ele caiu novamente. E quando ele caiu, ó, ele veio buscar a região do 100%. Passou direto, foi embora. Tá? Então é muito importante você saber fazer essas projeções. E como é que você... E agora aqui é o pulo do gato. Tá? Amanhã, vamos falar do dólar aqui também. O dólar acabou já chegando, né, nas nossas projeções ali que a gente queria. Tá? Então o dólar já chegou ali nas projeções. Então não tem muito o que fazer. O que a gente tem que fazer para amanhã para o doleta aqui, tá, pessoal? Quais são as regiões do dólar?
Tá? Como ele já chegou ali e ele veio fechar, deixa eu abrir aqui um pouquinho, tá? O fechamento do dólar hoje foi aqui no 7, tá? Então é uma região aqui importante onde o dólar fechou aí no dia de hoje, fechou aqui no 7. Deixa eu botar aqui também. Então amanhã quando ele abrir, você já vai ter, né, esses pontos marcados aqui na plataforma, tá? Vai ter esses pontos aí marcados aí na plataforma, ok? Beleza, fechamento. O que eu tenho para cima, né? Aí eu vou ter que fazer agora a projeção, principalmente desse candle 8, tá? Vou pegar ele aqui, ó. Vou projetar, deixa eu projetar ele para baixo, porque esse camarada, uma vez que ele perdeu no candle 9, ele não deu continuidade. É o mesmo racional lá do índice, tá? Então olha aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, é o candle 8, foi o candle ali da volatilidade do Twitter do Trump. Ele veio, fez mínima e aí ele perdeu, né? A outra hora, só que foi perdendo liquidez, o pregão acabou. Então ele tem que dar essa continuidade aqui, pelo menos para chegar nos alvos. Ele chegou aonde, pessoal? Exatamente no primeiro alvo. Olha só. O dólar veio exatamente quando ele perdeu essa mínima aqui, ele veio exatamente testar o 5501, que é o 61,8 de projeção. Então amanhã a gente tem alvo para o dólar aqui embaixo, ó, tá? De olho nessa região do 4994, 4995, tá? Então o dólar pode abrir aí nessa mesma região do fechamento dele, que é o 5507. Se ele já abrir lá, Régio, digamos que o dólar já abra aqui perto aqui dessa região, você vai procurar por compras, tá? Compra de quê? De repique, né, que a gente fala, de throwback, né, que ele vai fazer só esse repiquezinho para voltar a cair, tá? Para voltar a cair. Então, se o dólar abrir nessa região 4995, 4996, você tem que olhar compras aqui, tá? Porque a venda aqui, ó, ela já tem um chão aqui para ser testado, tá? Na região de 4994. Uma vez perdido 4994, aqui que está o pulo do gato, aqui que ninguém fala, tá, pessoal? Quem olha só o candle não sabe quando isso aqui vai ser rompido. E aí você precisa corroborar com quem? Com esse camarada aqui, ó. Deixa eu botar ele maior aqui do lado, que é ele que vai te ajudar, tá? Um rompimento, pessoal, ele tem que estar sempre, né? Sempre tem que estar corroborado aqui com quem? Com o Times and Trades, tá? Times and Trades. Vamos lá. Vou colocar esse cara aqui, porque acabou de fechar. Então, ó, como é que você, Reg, como é que eu alinho, então, Times and Trades, né, com isso aí que você está falando? Vamos lá. Você vai olhar amanhã, se o dólar começa a cair, chega nessa região aqui que você quer comprar, lembra? Se você quer comprar aqui, ó, vou ficar de olho nessa região, tá? Tô de olho aqui, ó. Tô de olho aqui para compra. Quem que eu tenho que alinhar aí com as minhas compras, né? Justamente o Times and Trades. Então eu vou olhar esse camarada aqui, ó, eu vou ter que alinhar, né? Quando ele chegar ali naquela região que eu quero comprar, então aqui, ó, foi o 5509, né, que entrou compra ali. Mas amanhã, que região que vai ser? Vai ser justamente essa região aqui do 4994, 4995. Aí você vai ter que olhar aqui, ó, no Times, aqui como se fosse o Itaú agora, ó, entrando compra, tá? Ou seja, aqui nessa região que você quer comprar, você tem que ver um comprador também agindo. Deu para entender? A mesma coisa, aqui tem uma outra sacada, pessoal, que isso aqui, né, pouca gente ensina, que é o seguinte: você pode ver também o vendedor, ideal vendendo, XP vendendo, amanhã o próprio Itaú vendendo. Então ele vende, tenta empurrar o preço aqui para baixo, e aí o que acontece? Ele não fura, tá? Ele não passa essa região. Ele bate no 94, bate no 93, aí fica aqui. Aí o que você pode botar uma compra? Logo acima aqui, no 95, tá? Você bota uma compra ali logo no 95 ali, porque o comprador vai tomar aqui a 95, vai ficar mais caro, né? E você já bota aqui o teu stop logo abaixo desse último vendedor aí no 93. Você vai ter o stop bem barato
podendo pegar toda essa pernada de repique para cima. Deu para entender aí? Tranquilo? Então, isso daí, pessoal, né? A gente está unindo aqui a análise técnica, né? E aí, ó, essas projeções são muito, né? Olha como isso aqui é preciso. Olha só, ele batendo no 61,8, né? A gente viu lá no índice também, ó, trazendo lá para o índice. Ó, como ele foi lá, pessoal, buscar a região, né, importante, ó. A gente tinha lá o fechamento para ele passar, ele passou, e depois, ó, a gente fez a projeção, e olha lá como ele foi, né, indo buscar, porque o pregão acabou que ele não chegou lá. Mas olha lá, ó, a gente tem alvos do índice amanhã nessas regiões aqui. Tranquilo? Então amanhã é aqui que a gente, né, deve trabalhar, tanto na ponta vendedora quanto compradora, aí no índice futuro e no dólar. Tá bom, pessoal? Vou encerrando por aqui. O que é importante aqui, né, que vocês devem levar desse vídeo é o seguinte: você unir análise técnica com o fluxo e os pontos de extremidade, né? O ponto de extremidade ele é muito importante. É lá que você vai agir ou na venda ou na compra e vai olhar para aquele camarada ali que é o Times in Trades, né, para ver se está entrando aquele fluxo de compra que você quer ou o fluxo de venda, né, que você quer aí na tua ponta. Falou, pessoal? Forte abraço, se inscreva aqui no canal e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.